Cada dia vivido com gratidão e apreço pelas pequenas coisas da vida é uma porta aberta para a chegada da inspiração divina, uma energia que permeia cada momento, convidando-o a apreciar a beleza do mundo e a se conectar com a presença de Deus que habita em todos nós. Como administrar o ciúme? Eu tenho me tornado cada vez mais possessiva. Possessiva com meu marido, sobretudo com os meus filhos. Enfrento essa dificuldade no meu dia a dia e não sei se é a idade que está pesando sobre mim. Tenho muito medo de ficar sozinha. E com isso, tenho me apegado excessivamente aos meus filhos. Eles já estão na idade de saírem de casa, mas muitas vezes não saem porque eu fico impedindo essa partida que será inevitável, pois os dois já estão um com o projeto de ir para São Paulo e o outro para ir para Florianópolis. Me ajude. O ciúme sem dúvida é natural na vida humana, né? Primeiro porque eu acho que o ciúme ele faz parte do amor. É impossível que exista amor sem que exista ciúme. Não é nenhum problema a gente reconhecer que sente ciúme. O ciúme é um desequilíbrio que nasce naturalmente. O que é o amor? O amor é aquela sensação que nós temos de aconchego, de lugar conquistado, não é assim? O amor que a gente sente nos dá este conforto. O ciúme é toda vez que passa pela nossa cabeça a possibilidade de perder aquele conforto. Então é natural que nasçam inseguranças toda vez que a gente ama. Agora, primeira coisa, a gente precisa ter consciência de que o ciúme existe. Nós não podemos negá-lo. Então, Rosana, o primeiro passo é esse, é você reconhecer. Porque o grande problema é quando a gente lida com o ciumento que não se assume, que não reconhece. E é uma dificuldade muito grande para a gente reconhecer isso. Eu tenho ciúme de você. Eu tenho medo de te perder. Então, identificar que muitas vezes o ciúme não tem motivos. Ele é fruto de uma bobagem. Porque se há um amor verdadeiro, se há um vínculo estabelecido, você precisa confiar na segurança deste vínculo. É meu amigo, é meu irmão, é o namorado, é a namorada, é o marido, é a esposa. Todos os vínculos, eles correm o risco de passarem pelo processo da insegurança. Agora, a gente precisa administrar bem. E ciúme de pai e mãe com os filhos, ele pode ser um ciúme castrador. Ele impede muitas vezes a pessoa de ir além, de conquistar um espaço. Porque isso também é perigoso. Quando a gente diz que ama, a gente precisa, no avesso dessa revelação, garantir ao outro liberdade. A gente não pode acreditar num amor que não dê liberdade. Que não permita. Não é assim? Então a mãe que sabe que ele precisa estudar, que ele precisa ir buscar um futuro, e em nome desse amor ela quer proteger demais e impedir que o outro vá conquistar o seu espaço, então nós estamos diante de um amor nocivo. Porque a gente também precisa dessacralizar isso, né? Que às vezes a gente acha que o amor de mãe é perfeito. Não, não é não. Amor de pai não é perfeito. Aliás, eu acho que o único amor perfeito que existe é nos jardins. É o único que a gente sabe que tem, é aquela plantinha miudinha, né? Todos os outros amores precisarão ser purificados ao longo do tempo. E já dizia com muita sabedoria e mestria o nosso querido poeta Drummond de Andrade. Ele dizia: amar se aprende amando. E o equilíbrio entre o amor e o ciúme, que não vai ter como você amar sem o ciúme como, traduzindo aqui, como insegurança e medo de perder, esse equilíbrio que vai acontecer à medida em que a gente se dispõe a amar. Então tá bom, eu te amo, eu tenho ciúmes, mas eu vou adequar um equilíbrio para que o meu ciúme não venha até mesmo prejudicar a nossa capacidade de amar e de ter um vínculo. Porque é muito ruim a gente conviver com ciúmes.
É muito ruim você ser vítima e você vitimar alguém com seu sentimento de posse. A mãe, por exemplo, ela precisa olhar para o filho como uma outra pessoa. O grande problema é que nós interpretamos o outro como nossa extensão, como nossa continuidade. E não é, isso não é uma verdade. O outro é um ser humano que tem uma vida própria. E o amor é a relação dessas vidas. O que é a relação? O encontro. Aquilo que a gente falava no início do programa. É o vínculo que vai sendo crescido, estabelecido, e que vai dando essa segurança natural. Precisa de amar e ser amado. Porque é isso que dá o conforto existencial de você sentir-se bem, sendo quem você é. Não adianta você ter muito dinheiro, você ter um bom emprego, você ter sucesso, se você não tem gente que te ame quando você volta para casa. Isso é muito sério. Recorda-se de uma frase que eu acho que eu já partilhei com vocês aqui. Quando eu fiz um show lá no Palácio das Artes, um show muito bonito que eu tive lá o ano passado, eu estava muito emocionado. E quando terminou o show, quando eu estava voltando para o hotel, eu li Paulinho Pedra Azul, um dos maiores poetas de Minas Gerais, cantor, compositor, que embalou muito a minha vida com as suas canções, é um grande amigo meu hoje, mandou no meu celular assim: que muito mais que ter 2.000 pessoas te aplaudindo, você tem alguns poucos amigos que possam lhe receber depois do aplauso. Isso é muito verdadeiro, minha gente. De nada vale você conquistar, alcançar, chegar longe, se você não tem alguém que te olha de perto. Tudo aquilo que você alcançou longe, que você foi distante, que você ultrapassou barreiras, fronteiras, só tem sentido se tem alguém que te olha de perto. E essa proximidade, a intimidade da nossa casa, né? Isso é importante demais. A gente estar cercado de pessoas que a gente confia, de pessoas que você sabe que te amam, que não vão envenenar sua comida, né? Ou que não tramarão contra você. Defenderão de cunhas e dentes, né? Os bons amigos são assim, né? Eu posso até falar mal dos meus amigos para eles, mas eu não deixo que o outro fale. Não é assim? É o amor. É o equilíbrio estabelecido. E o ciúme é muitas vezes a tentativa, né, a tentação humana de desmoronar isso tudo por causa de um desequilíbrio. Não. O amor, ele faz bem demais à vida humana porque ele nos coloca nessa segurança. Mas você, toda vez que sentir essa tentação de pensar que o outro é o ponto total do seu equilíbrio, não destrave essa compreensão. Não precisa ser assim. O ciúme nasce muitas vezes da interpretação errada que nós fazemos do outro. O outro não é você. O outro não é a sua continuidade. E amar consiste em você olhar para o outro, mesmo distante, sabendo que você tem a proximidade com ele também. E por isso que a gente sempre volta para ficar ao lado das pessoas que nos deixam livres. Se insiste demais para ser seu amigo, é natural que você não queira. Porque o amor, a amizade, só nascem de processos naturais, de afinidades que vão acontecendo. Se existe insistência demais, não tem o encanto, não é? E a amizade não é assim, não. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu irmão. Não, não é assim. A vida, de vez em quando, dá aquela oportunidade do encontro, encontraram de verdade, não foram peso um para o outro, e aí as coisas nascem naturalmente. O ciúme é aquela tentativa de acorrentar o outro, é a tentativa de fazer o outro ser a sua extensão, ser a sua continuidade, é impedi-lo de ser quem ele é. Minha gente, às vezes nós temos a doce ilusão de que nós queremos ser amigo do outro, mas na verdade nós queremos usá-lo como nosso troféu. É horrível isso. Mas muitas pessoas vão se aproximar de você, não é porque querem ser sua amiga, não. É porque querem te ter na mão como se você fosse um troféu. Eu sou amigo de fulano de tal. Bobagem isso. Os vínculos mais antigos, por isso, ontem eu escutei isso.
Eu, por exemplo, tenho muitos vínculos novos, muitas pessoas que entraram na minha vida. Mas até nessas novidades eu já descubro alguma coisa antiga. É como se tivesse anos e anos e anos de convivência. Agora, olhe para os seus vínculos mais antigos. Quantos prevaleceram? Aí você vai entender. Você já teve ciúme, você já teve a tentação de possuí-los, entendeu que não precisava possuir para ter. E que o amor nasce dessa gratuidade. Olhe para os seus filhos. Na tentativa de aprisioná-los, você causou um impasse terrível de convivência com eles. Pai não tem que aprisionar os filhos. Precisa orientar, precisa ser na presença na medida certa, mas não tem que aprisionar. Você precisa dar a ele a liberdade de ser quem ele é. Eu queria ser pianista, não foi? Você vai ter que aprender esse piano. Não. Ninguém tem que aprender piano porque você não aprendeu. Isso é uma chatice. Isso acontecia 10, 20 anos, 30, 40 anos atrás. Ninguém tem paciência de fazer uma coisa em nome do outro. Isso é bobagem. Seu filho tem aptidões diferentes. Seu filho tem mundo diferente, cabeça diferente. O que você é com aquilo que a cria das suas carnes é. Isso é amor. É a disposição de estabelecer o vínculo para a vida inteira, mesmo que a gente seja diferente um do outro. O ciúme é a tentativa de segurar o outro em nós e muitas vezes impedir de que o outro seja ele mesmo. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim? Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada? E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção.
Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu, até na casa onde eu moro. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego, de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei. Isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto. Corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto, minha gente. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós
as suas riquezas, e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje até escrevi sobre isso. Muitas vezes nós lamentamos perder. E quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não, o outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Se por acaso houve uma empatia comigo, ali construímos uma relação de amizade, se não, uma relação de respeito só. Mas é preciso rasgar. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos vivendo. Você já observou? Nós já falamos aqui algumas vezes, você tem observado isso no dia a dia, que as questões humanas, aquilo que deveria ser natural para nós, né, tantas vezes nos causam estranheza, né?
Não é que a gente tem que se acostumar com as questões humanas, mas nós temos que saber que são nossas, que fazem parte da nossa vida, que nós não temos como negar. Aquilo que é que é o elementar, né, da nossa vida. O livro Quem Me Roubou de Mim, ele fala justamente da possibilidade de nós colocarmos nos cativeiros, por causa do nosso amor, as pessoas. É muito natural nos dias de hoje a gente roubar e ser roubados. Um roubo que você não tem como denunciar na delegacia, você não tem como ir dizer ao delegado: olha, este homem roubou minha alegria, né? Ou esta mulher roubou a minha esperança. São roubos que você não tem como provar que o outro realizou. Você não tem como chegar numa delegacia de polícia e dizer: o meu marido retirou aquilo que eu tenho de mais sagrado, aquilo que eu tinha de mais sagrado, que era a minha capacidade de acreditar em mim. Ou este namorado retirou de mim aquilo que eu possuía de mais precioso, que era a minha dignidade, sem nunca ter sofrido uma agressão física, né? São agressões, são as violências veladas. E esta estranheza do que é humano tem sido um roubo que o mundo está fazendo de nós, porque não são só as pessoas que nos roubam, as mentalidades que prevalecem, né? Os programas que nós assistimos, os livros que lemos, modificam quem a gente é, modificam para melhor e modificam também para pior. Qual foi a grande mudança que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade? Foi a maneira, ela modificou a maneira de produzir os produtos que fazem parte da nossa vida, né? A Revolução Industrial, ela retirou aquela maneira artesanal de se produzir as coisas. A partir da Revolução nós tivemos a produção em série. Então você tinha uma máquina que substituiu a pessoa humana, e aquela máquina fazia 1000 livros ao mesmo tempo, um exemplo, né? 1000 livros a cada 10 minutos. Essa produção em série, ela acabou repercutindo no nosso jeito de viver. Ela modificou também o nosso jeito de interpretar os nossos relacionamentos. Por quê? Pode parecer uma bobagem, né? A vida artesanal, ela acaba tendo uma influência na nossa maneira de pensar. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural, que tem de fazer, que no dia a dia tem todo um contexto artesanal. É ela mesma que planta verdura, é ela mesma que rega, é ela mesma que colhe, que prepara. A família está toda envolvida dentro de um contexto artesanal. É claro que ela tem uma maneira específica de pensar, uma maneira muito própria de pensar a vida, que passa pela vida artesanal que ela vive, pelo trabalho. E nós muitas vezes, minha gente, estamos tão mergulhados num contexto de pressa, de urgências, que a gente acabou produzindo também o nosso amor em série. A gente perdeu a capacidade de cultivar artesanalmente os nossos relacionamentos. A gente tem hoje uma necessidade, como no passado, de amar e ser amado, mas o contexto social em que nós estamos inseridos nos priva, muitas vezes, de fazer com que os vínculos sejam construídos. Então, por isso nós estamos ficando estranhos a nós mesmos, porque nós estamos negados em questões elementares, fundamentais, que jamais poderiam ser negadas. Uma delas é, por exemplo, o tempo para você refletir quem você é, as escolhas que você está fazendo, o mundo que você está vivendo, né? O que você está fazendo da sua vida. Muitas vezes as pessoas trabalham tanto, entram dentro de um ritmo de trabalho tão assustador, e não é só trabalho, de atividades, né? Ela sai, ela se desloca e com aquela pressa, ela está vendo e-mail, ela está no Twitter, ela está no Facebook, ela tem urgência de se comunicar, aquilo que poderia ser muito bem resolvido amanhã, ela tem urgência de resolver hoje. Ela vai perdendo tempo para aquilo que é o artesanal. Ela vai ficando impossibilitada de lidar com ela mesma. E depois, na primeira dificuldade que tem,
ela vai dizer que está em depressão, porque ela não sabe mais ser triste. Isso tem sido uma característica dos dias de hoje. Nós estamos achando que tristeza não pode fazer parte da vida, que nós temos que estar felizes o tempo todo, que nós temos que estar alegrinhos o tempo todo. Isso é mentira, isso é uma falácia dos dias de hoje. Eu tenho sim o direito de estar triste, eu sim tenho o direito de estar decepcionado, e eu tenho o direito de alimentar essa tristeza e essa decepção de maneira que seja um tempo saudável para que depois eu saia daquilo realmente curado. Hoje uma pessoa, se ela passa 2 noites sem dormir, ela já começa a tomar um remédio para dormir, ao invés de ir investigar o motivo de não estar dormindo, não é verdade? São as soluções fáceis nos dias de hoje. Nós não estamos mais dispostos a lidar com o que é humano. Então, uma mãe perdeu o filho, ela está vivendo o pior momento da vida. Ela está passando pelo desgaste emocional, físico, de ter de sepultar um filho. Se a gente não souber lidar com essa mãe, é provável que a gente retire dela o direito de viver este luto e de resolver esse luto. É provável que a nossa solução mais prática seja: nossa, nós não queremos ver essa mulher sofrendo, então vamos entorpecê-la com remédios. Gente, é impressionante como hoje nós estamos indispostos a ouvir o choro do outro, ou dizer uma verdade ao outro. Como nós calamos facilmente o nosso choro, ainda que ele não tenha cumprido o seu papel. Como nós estamos indispostos à tristeza do outro, nós queremos logo alegrá-la, nós queremos logo que ela saia daquele momento. Gente, nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos desaprendendo de lidar de maneira sábia com aquilo que é humano. A tristeza, a morte, o sofrimento, essa eterna busca pela juventude que não vai ter fim nunca, né? Que nós estamos sofrendo disso, de juventude crônica. É impressionante como às vezes você encontra uma pessoa de 70 anos querendo viver como se tivesse 30. Querendo ter a aparência de uma pessoa de 30. Eu não estou dizendo, você sabe, eu não sou hipócrita. Que nós temos que envelhecer bem, temos, né? Temos que fazer uma atividade física para a gente envelhecer com bastante massa muscular, porque isso vai fazer diferença nas suas dores do futuro. Nós perdemos muita massa muscular à medida que nós vamos envelhecendo, mas o corpo é grato. Se você treina, se você faz um esforço, se você faz uma atividade, essa musculatura ela vai ficar, enquanto você viver, você vai conseguir manter uma boa massa muscular para você envelhecer com qualidade. O problema é quando nós não administramos bem os limites que são naturais da idade. Tudo bem, aos 50 eu não vou poder fazer as mesmas coisas que eu fazia aos 30. E eu tenho que encarar esse processo de perda como algo natural. Eu não posso ficar insistindo, né, em não querer que os efeitos do tempo aconteçam. Os efeitos do tempo estão aí. E a sabedoria consiste em nós lidarmos com ele de maneira que eles estejam ao nosso favor. Volto a dizer, nós estamos indispostos ao processo natural de sermos quem somos. E isso precisa mudar. Porque senão nós vamos criar para nós um processo injusto, doloroso, que nunca vai nos permitir, né, essa satisfação, essa realização. Eu acho que a palavra é sempre essa, de nós estarmos realizados com aquilo que a vida está nos oferecendo, e nós temos condições de transformar sempre o que a vida nos oferece em algo positivo e saudável. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho,
pela sua atenção e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada palavra compartilhada aqui é uma expressão do amor de Jesus que nos envolve. Inscreva-se para fazer parte desta comunidade de fé e, nos comentários, compartilhe como o amor de Cristo tem iluminado seus dias. Que cada interação seja um testemunho do amor divino que nos guia.